A paz do Senhor, igreja. Bom é estar na casa do Pai, né? Bom é poder estar na casa de Deus. A gente sempre sobe ao altar de Deus com alegria, mas também com muito temor a Deus, sempre este sentimento carrega o pregador. Mas nessa noite em especial, é como se esses dois sentimentos se intensificassem. O temor por nós sabermos que este é um altar que tem sido santificado pelas consagrações. E a alegria por poder ver pessoas tão amadas aqui neste lugar, nesta noite. Ter a companhia aqui da minha amiga, pastora Seleni, do meu amigo lá atrás, do lado do pastor Everton, o Alessandro. E saber que essas pessoas estão comungando conosco nessa noite enche ainda mais o meu coração de alegria. Eu estou bem certa, porque a palavra de Deus, ela é rica, ela é verdadeira e ela é eficaz, de que a sua segunda-feira não será desperdiçada. Eu posso ouvir um amém? A sua segunda-feira não será desperdiçada, porque você escolheu o melhor lugar para se estar nesta noite. Paulo, quando orientava aos irmãos de Éfeso, ele diz assim a essa igreja: desperta tu que dormes, e a luz te esclarecerá. Não sejais como os nécios, né? Mas vedes como andais, sede como sábios. E ele então continua aí dizendo, orientando a que nós aproveitamos bem o tempo, porque os dias são maus, para que nós possamos remir o tempo, porque os dias são maus. A orientação ainda segue dizendo: não vos embriagueis com vinho, porque há nele contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos de louvor, cantando hinos de adoração ao Senhor, né? Dando graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito, sujeitando uns aos outros no temor de Deus. É assim que a gente se enche do Senhor. E se você entrou aqui nesta noite na reserva, ou com falta de reservas, eu tenho certeza que você está no lugar certo para se abastecer da unção e ser cheio do Espírito Santo de Deus nesta noite. Se envolva com o propósito e você não sairá daqui sem a sua parte, sem o azeite dessa lamparina. Amém? Quero compartilhar algo que Deus confiou ao meu coração para esta noite. Aleluia. Jeremias, capítulo de número 18. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Jeremias, capítulo de número 18. Eu quero que você entenda que as lutas que você vive, que as guerras que você trava, não é nada pessoal. Você pode dizer isso para a pessoa que está ao seu lado? Diga para ela assim: não leva para o lado pessoal, não. Diga: não é nada pessoal. Você já vai entender isso por intermédio da palavra de Deus. Aleluia. Você consegue cantar comigo assim? Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Mais uma vez. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia, quão maravilhoso é estar na casa de Deus. Jeremias capítulo 18, apenas o verso de número 1 e o verso de número 2, que vai dizer assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro,
e lá te farei ouvir as minhas palavras. Levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Feche os teus olhos apenas mais uma vez. Coloque a mão na região do seu coração, porque eu quero apresentar a sua vida ao Senhor nesta noite. Pai querido, a sua graça nos basta. A sua graça é melhor que a vida, e a sua graça flui por intermédio da sua palavra. Está aqui neste lugar, Senhor, um número reduzido de pessoas que, de fato, querem estar diante do Senhor. Juntamente conosco, há muitos que estão em casa, dedicando a Ti culto junto a nós nesta noite. E eu peço ao Senhor que a mesma atmosfera de glória, o mesmo mover do Espírito que estiver sobre o povo aqui, esteja também sobre aqueles que estão reverentes diante da sua presença, nos seus lares, no labor, ou seja, onde for. Eu coloco a sua palavra diante do Senhor e que ela seja alimento para a sua igreja, que assista a necessidade do seu povo, que preencha o seu povo assim como ela tem feito também a mim. Que a voz do Senhor ecoe nesta noite, destruindo as obras do diabo. Que o seu nome seja glorificado debaixo da planta dos seus pés. Seja colocado toda artimanha maligna, todo o poder das trevas, toda indulgência do inferno. Seja sujeito ao Senhor e ao teu grande poder nesta noite. Eu repreendo todo espírito de distração e entrego as mentes cativas ao Senhor. E assim como estão com as mãos, Senhor, na região do coração, eu peço ao Senhor que o Senhor possa assistir o interior de cada um, e ir de encontro à necessidade de cada qual nesta noite. É o que eu lhe imploro, em nome de Jesus. Queridos, a vida não é fácil. Existem momentos da nossa vida, principalmente na caminhada cristã, que a cruz chega a pesar tanto, que nós temos a sensação de sermos sucumbidos pelo peso da cruz de Cristo. Não que isso mova nos corações o desejo de renunciar ou de desistir da caminhada. Mas é uma sensação de morte mesmo, é a sensação de que eu não vou dar conta disso. É aquela sensação de que parece que tudo só acontece comigo, parece que tudo vem contra mim, parece que só eu estou vivendo em tribulação. Né? E isso não se dá somente no âmbito da nossa vida cristã, mas a vida em geral, ela traz este peso sobre nós. E existem momentos que a sensação que temos é que tudo é só comigo. Parece que as coisas só acontecem na minha casa, parece que é só com os meus filhos, parece que é só com o meu marido, parece que no serviço só eu sou atingido, parece que tudo é pessoal. Mas o Senhor me traz aqui nesta noite para dizer para você que não é pessoal, não é nada com você, é com aquilo que Deus tem feito através da sua vida. E quando eu me reporto à palavra de Deus, o texto lido, o profeta Jeremias, neste episódio aqui, de todo este contexto, que vai do capítulo 16 até o capítulo de número 19, ele está vivendo esse episódio de peso da chamada profética que ele exercia. Ele sente o ministério pesar sobre ele. Ora, nós sabemos que Jeremias foi chamado para profetizar para um povo que estava espiritualmente arruinado. Um povo que não dava ouvidos mais ao Senhor. Um povo que zombava dos profetas de Deus. Um povo que não dava atenção à voz do Eterno. Um povo que se acostumou tanto com o pecado, que achava que Deus não iria castigá-los por causa dos pecados que cometiam. O povo se voltou contra Deus. Estavam cometendo todo tipo de atrocidade. As leis de Deus tinham sido totalmente deixadas de lado por este povo. Eles cometiam o pecado da idolatria, se prostituíam ante outros deuses, o culto a Deus estava bagunçado, não havia santidade, não havia reverência, havia sacrifício dos filhos a deuses, a outros deuses, a Baal. Isso estava abalando o coração do Eterno. E Deus, durante este período, chama Jeremias, fala aos ouvidos de Jeremias. E o início dessa chamada está no capítulo de número 1.
Deus fala com Jeremias, Jeremias se sente impotente diante da grandeza da chamada, ele se sente um menino, ele não era uma criança, mas a situação, a dimensão do propósito fazia com que ele sentisse que ele não daria conta do recado. Mas o Senhor toca nele, coloca as palavras dele na boca de Jeremias e concede a Jeremias a autoridade. E nesse momento, enquanto Deus está falando, está convocando Jeremias para a chamada dele, o Senhor vai falar: eu estou te dando autoridade para plantar, para arrancar, para destruir, para derribar, para construir e para destruir. Jeremias está recebendo de Deus autoridade. Só que Jeremias não trabalha para ninguém que seja terreno, ele trabalha para o Deus celestial. Ele trabalha para o eterno, o patrão dele é o Deus Todo-Poderoso. E ele segue a caminhada dele. Só que a caminhada foi tão desafiadora, e durante todo esse percurso ministerial, ele foi tão zombado, ele foi tão filipendiado, ele foi tão desenganado pelo povo, que chega a um ponto que ele agora não mais quer, ele agora quer ver o povo arruinado. E no capítulo de número 17, você vai ver Jeremias fazendo uma oração a Deus. O povo falava assim: cadê as coisas que Deus falou que faria através da sua vida em nós? Que ele faça então. O povo zombava de Jeremias. E Jeremias, cansado e esgotado disso, ele ora ao Senhor e fala: Senhor, Tu és a minha cura. Me cura deste povo. O povo feria a alma de Jeremias. O ministério, a chamada, fazia com que ele se sentisse ferido na caminhada. E ele vai falar: Senhor, que se envergonhem eles, mas não eu. Que seja destruído eles, mas não eu. Que a palavra deles caiam por terra, mas não a minha, porque a palavra da qual eu utilizo não é minha, mas vem da parte do Senhor. Jeremias está lamentando, está angustiado, está cansado da vida, está cansado do ministério. E ele se reporta ao Deus eterno, ao Deus quem o chamou. Quando você sabe para quem se voltar, quando você sabe de onde você foi tirado e quem te colocou aonde você está, nos momentos mais difíceis você vai saber a quem reportar, porque só quem te colocou aonde você está é quem vai ter condição de fazer com que você continue a caminhada. Ele se volta para Deus. Ele está lamentando, ele está angustiado, ele está cansado da vida, ele está cansado do ministério, ele está cansado das pessoas, ele está cansado de tudo isso, e ele precisa colocar isso diante do eterno. E ele agora se volta para o Senhor Deus. E o Senhor fala com ele essas palavras que nós lemos no verso 1 e no verso de número 2. O Senhor está falando com Jeremias: levanta-te e desce, e de lá, da casa do oleiro, te farei ouvir as minhas palavras. O Senhor já não está falando com Jeremias? O Senhor já não falou com ele? Jeremias, levanta e desce. Então, por que o Senhor já não falou com Jeremias naquele lugar, naquele momento, acerca das coisas que ele precisava ouvir? O Senhor não fala com Jeremias do lugar onde ele está. O Senhor decide levar Jeremias a um outro lugar, para que ele possa ouvir as palavras do Senhor. E aqui nós já começamos a compreender a mensagem que o Senhor quer trazer para as nossas vidas nessa noite. Há muitos lugares da qual o Senhor pode falar contigo, mas há um lugar adequado, aonde Ele vai mostrar para você aquilo que Ele ainda não mostrou. Deus poderia falar com Jeremias exatamente da onde ele estava, daquele lugar ali mesmo. Mas ele decidiu levar Jeremias a um lugar específico, não para mudar a mensagem, mas para mudar Jeremias. A mensagem que ele vai falar na casa do oleiro é a mesma que ele já vinha anunciando a Jeremias desde sempre. Mas neste momento é na casa do oleiro que Jeremias vai viver uma nova experiência com o Senhor. Na casa do oleiro, Jeremias agora não vai se levantar para ensinar, ele vai sentar para aprender. E isso é salutar, nós precisamos aprender acerca disso. Quem não se dispõe a continuar a aprender na caminhada, é sinal que precisa começar tudo de novo. Ele agora vai aprender com o Senhor. E neste lugar, na casa do oleiro, ele vai ser confrontado. O Senhor vai levar Jeremias a uma experiência de profundidade com ele. Ele agora vai aprender com Deus o que ele ainda não tinha aprendido. E na casa do oleiro, no processo de formação do barro, da qual eu não quero me ater nessa noite,
o Senhor vai falar algumas coisas com Jeremias, e dentre as coisas que o Senhor vai falar com Jeremias, durante o processo, ele vai dizer assim: Jeremias, por acaso o oleiro pode refazer o barro? E Jeremias vai responder ao Senhor que sim. E ali o Senhor vai ensinar 2 princípios essenciais que vão fortalecer o ministério de Jeremias. O Senhor vai ensinar a Jeremias acerca da soberania dele, ou seja, o Senhor está dizendo assim: olha, eu sou soberano para poder fazer, desfazer e refazer. Eu sou soberano para poder mudar o plano na hora que eu quiser. Este é o primeiro princípio. E o segundo princípio que ele está ensinando a Jeremias é o princípio da graça. Jeremias tinha aprendido que Deus estava irritado, Deus estava inconformado, Deus estava desgostoso com a nação. E por isso Deus estava dizendo que iria destruir esse povo. Mas o desejo do Eterno não era destruir o povo. O desejo do Eterno era que este povo se convertesse do mau caminho, para que eles pudessem ser poupados da destruição. E o princípio que Deus vai mostrar na casa do oleiro para Jeremias é o princípio da graça, a maravilhosa graça, a graça que salva o perdido pecador, a graça que tira o pecador arrependido da condição de destruição e reconcilia ele com o Pai, dando a ele uma nova chance, uma nova oportunidade. O Evangelho de Jesus é lindo, ele é maravilhoso. A graça, quando manifesta, muda a história. E o Senhor quer manifestar este poder gracioso no meio de nós e através de nós. Há algo muito genuíno nessa conversa de Jeremias com o Senhor. Porque quando você lê o capítulo de número 17, vê a oração de Jeremias a Deus, e a forma como Jeremias está inconformado com a forma como ele tem desenvolvido e tem sido atacado no ministério, você vai observar que há intimidade entre o profeta e o Senhor. E a intimidade é coisa linda. A intimidade é maravilhosa. A intimidade te proporciona algo que eu não sei nem dizer se é prazeroso. Por quê? Uma pessoa íntima, ela é capaz de sentir a dor do outro, mesmo que essa dor não seja sua. Você acaba tomando as dores do outro. Por exemplo, se você me disser assim, na minha intimidade com o meu marido, se você disser assim: eu não gosto do seu marido, mas eu gosto de você. Logo eu vou te dizer: então você não gosta também de mim. Porque se você não gosta dele, você não gosta de mim. Eu vou tomar logo as dores. É pessoal? Não é, mas eu já levei para o lado pessoal. Por causa da intimidade, por causa do vínculo que nós temos. Se alguém diz assim: eu não gosto da igreja, da forma como as pessoas estão. Eu não gosto da forma como o culto é feito. Eu não gosto disso e não gosto daquilo, mas eu amo a Deus. O Senhor vai te dizer: então você também não me ama. Se tem um problema com a igreja, tem um problema comigo. E Jeremias estava tomando tanto as dores de um povo que não se convertia dos maus caminhos e corrompia a santidade do Eterno, que ele levou isso para o lado pessoal. E ele foi apresentar essa queixa ao Senhor. E ele, na intimidade com Deus, atrelado a essa intimidade com o Senhor, ele se sentiu livre para poder colocar diante de Deus aquilo que ele necessitava colocar. Desenvolva intimidade com Deus. E a intimidade é para aqueles que buscam e buscam de todo o coração. Quando você desenvolve essa intimidade, não há absolutamente nada que te prive de colocar todas as suas questões diante do Eterno. Mas entenda bem uma coisa, e isso é muito importante. A intimidade te dá liberdade para falar, mas também produz em você maturidade para ouvir. A intimidade, ela é recíproca. Não é só você que entrega. Você entrega, mas você também recebe. Você tem liberdade para falar, mas também tem que ter maturidade para ouvir. E era preciso que Jeremias agora evidenciasse essa maturidade. Então o Senhor tira ele da onde ele está e leva ele, Jeremias, vá à casa do oleiro.
e lá eu falarei contigo. É de lá, eu poderia falar daqui, eu poderia falar agora, ele poderia falar contigo na sua casa, ele poderia falar com você no seu carro, mas ele escolheu te trazer para a casa dele, para a casa do oleiro, para poder expressar coisas que você ainda não ouviu, coisas que vão te ensinar, coisas que vão te erguer, coisas que vão te fortalecer, coisas que vão te forjar para continuar a caminhada que ele tem com você. Você está no lugar certo. Você está no lugar certo. Mas para chegar aonde Deus quer, tem que fazer o que Ele quer. Para chegar, guarde bem isso, para chegar aonde Deus quer, tem que fazer o que Ele quer. Tenho eu aprendido, nesses quase mais de 30 anos de caminhada, que o trabalhar é de Deus. E Deus trabalha com afinco dia após dia. O trabalhar é de Deus. E Ele está dedicado a essa obra até os dias de Cristo Jesus. Mas o processo é meu. Deus está trabalhando na vida de cada um de nós aqui. Mas existe algo entre a conclusão da obra e o início dela, chamado processo, da qual você precisa aprender a vivenciar. E a palavra de Deus vai traçar um norte para as nossas vidas, a fim de que o processo possa ser vivido da melhor maneira, e você possa desfrutar de tudo que o Senhor quer te entregar, te revelar, te proporcionar, te permitir viver nesta terra. Bianca, como que eu vivo isso? Porque eu não estou conseguindo chegar em lugar nenhum. Há duas palavras de ordens neste texto. Duas palavras, dois verbos estão aqui no imperativo. Levanta-te e desce. Para viver o processo e chegar aonde Deus quer, do jeito que Deus quer, a primeira coisa que a palavra de Deus vai nos dar como direção é: o Senhor vai exigir de mim e de você esforço. Levanta-te. Isso exige esforço. Quando Deus fala para Jeremias se levantar, o Senhor está falando para Jeremias assim: Jeremias, saia desta escuridão que você está. A alma de Jeremias estava tão atribulada, tão angustiada, tão ofendida com o povo, que ele entrou num quarto escuro. E ele passou a desejar a morte do povo. Jeremias já vivia um ministério de total renúncia. Não podia casar, não podia consolar quem estava morto, não podia festejar. E era como se nada daquilo tivesse valendo a pena. Ele entrou num quarto escuro. Ele entrou no quarto da depressão, da angústia, dos transtornos mentais. E o Senhor está falando: eu vou falar com você, mas eu sei que nessa escuridão você não vai enxergar nada do que eu quero te revelar. Então faça um esforço. O Senhor está falando com você nesta noite. Se esforça, porque eu quero te trazer para a luz. Eu quero produzir vida em você. Você não vai ver nenhum psicólogo, você não vai ver nenhum terapeuta, nenhum psiquiatra tratando ninguém com problemas de depressão dentro de um quarto escuro. Você já viu isso? Toda pessoa que precisa de tratamento na alma é tratada sobre o lugar que tem luz. Só que é muito difícil para quem está nessa condição sair dela. É por isso que Deus está falando: levanta-te, é uma palavra de ordem. O Senhor está falando: se esforça, sai deste lugar que você está, sai desta escuridão, que eu vou te trazer agora para a luz, e eu vou mostrar algo que vai te trazer cura para a sua alma. Esforço. O Senhor está exigindo esforço. Repita essa palavra comigo, diga: esforço. Isso. Há um episódio bíblico no ministério de Jesus, lá em Lucas, capítulo de número 13. Jesus está no templo. Ele está ensinando no templo, e ele chama uma mulher que estava possuída por um espírito de enfermidade há 18 anos. Segundo a tradição judaica e toda a cultura daquela época, cultura religiosa da época, essa mulher não estava diante dos olhos de Jesus, porque ela tinha que ficar por detrás de uma cortina. As mulheres não tinham lugar dentro do templo junto aos sacerdotes, fariseus, escribas, enfim. Mas Jesus, na sua onisciência, no seu poder divino, ainda que homem,
Ele sabe que há alguém ali, por detrás da cortina, que precisa de atenção. E aí ele faz o apelo. Ele chama aquela mulher para frente para impor as mãos sobre ela e libertá-la daquela condição de aprisionamento, da qual ele mesmo afirmou que ela estava aprisionada por Satanás. 18 anos vivendo nessa condição, sendo mal vista pela sociedade, difícil era para ela sair de trás daquela cortina e expor a própria vida a um lugar aonde muitos iam recriminar e repudiar a cura que o Senhor ia fazer na vida dela. Sim ou não? Pode ter certeza disso. Mas só quem sabe a dor que carrega se sujeita ao momento da sua oportunidade para não carregar mais aquele peso sobre os ombros. Jesus chama aquela mulher, ela sai de trás da cortina, ela rompe a barreira da religiosidade, vai até Jesus, recebe o que precisa e sai dali curada. Aquilo exigiu muito mais dela do que de Jesus, porque Jesus só precisou colocar a mão, ela precisou furar, quebrar o protocolo religioso para chegar até Jesus e receber dele o que ele precisava. O Senhor está falando para mim e para você nesta noite. Eu exijo de você hoje um esforço, porque eu quero te mostrar um lugar que é melhor do que esse aonde você está. Quer chegar aonde Deus quer? Faça o que Deus quer. E o que Ele quer? Que você se esforce mais do que você tem se esforçado. Você saia deste quarto escuro, que você venha para a luz, para contemplar as coisas que Ele tem para te revelar ainda. Essa é a primeira palavra de ordem. A segunda é: desce a casa do oleiro. E aqui eu vejo uma palavra de ordem que leva Jeremias a um estado de sujeição. Bianca, o que é se sujeitar? Se sujeitar é se conformar, é se deixar ser dominado, é se deixar dominar por um poder superior, né? Por algo que é maior que você, por algo que está além das suas capacidades. Sujeitar é isso. Jeremias se sujeita. E por que ele tem que se sujeitar? A casa do oleiro é um lugar especial, é um lugar de trabalho humano, é um lugar onde ele ia contemplar toda a formação e o processo de formação de um vaso. Ele vai observar um vaso bonito, mas ele vai ver qual é o processo de trabalho do oleiro, né? Da escolha do barro, do sufocamento do barro, do tempo de espera que o barro precisa ter, do colocar do barro sobre as rodas, do moldar com as mãos do oleiro, né? Do aquecer do barro para poder provar a resistência. Jeremias está num lugar bom, mas o lugar bom que Jeremias deveria visitar estava situado num lugar ruim. Por que ele tem que descer? Porque a casa do oleiro, segundo a história, diz que estava no Vale de Inom, em Tofete. O que é o Vale de Inom? O Vale de Inom é exatamente o lugar aonde eram oferecidos sacrifícios a Baal, aonde crianças eram queimadas e entregues a Baal. Aonde está a casa do oleiro? Num lugar aonde Jeremias não queria estar. Por isso ele precisou se sujeitar à ordem do Senhor. Nós, como igreja do Senhor, nós não estamos aonde nós realmente queríamos estar. Estar na casa de Deus, neste ambiente de glória, é maravilhoso. Mas a igreja está situada neste mundo. E nós precisamos nos sujeitar todos os dias às questões deste mundo para podermos estar na casa de Deus. Todos os dias você vai enfrentar alguma barreira no caminho. Você vai lidar com vários obstáculos, com várias pedras. Você vai lidar com várias situações. Mas quando você se sujeita, o Senhor garante a sua chegada aonde você tem que chegar. Sujeição. O Senhor está falando: desce, Jeremias, passa pelo vale. O vale é lugar de aprendizado, o vale é lugar de morte, mas eu quero revelar a você vida neste lugar. Você deve se lembrar de Naamã. Naamã, ele foi um rei do tempo antigo que era leproso. E ele recebeu uma direção, não vou entrar em detalhes da história, mas recebeu uma direção do profeta Eliseu para mergulhar no rio Jordão 7 vezes. E aquilo não tinha coerência para Naamã. Mas entendendo que ele não tinha nada a perder, depois de muito questionar a ordem diretiva, ele se sujeita. E após se sujeitar,
a ordem de mergulhar 7 vezes, ele fica limpo. E o Senhor Jesus vai mencionar isso lá em Lucas capítulo 4, verso 27. O Senhor vai dizer que naquele tempo, no tempo de Eliseu, haviam muitos leprosos, mas apenas um foi purificado da sua lepra. Sabe por quê? Porque desceu, porque se sujeitou. A cura vem para aqueles que se sujeitam à palavra de Deus, a direção do eterno, aquilo que Deus está manifestando através da palavra, manifesta na sua vida quando você se sujeita a essa palavra. Nós somos todos os dias ensinados, orientados, discipulados com base nas Sagradas Escrituras, no princípio do reino. E quando nós nos sujeitamos a essa direção que a palavra de Deus nos dá, não tem como a sujeira do mundo, a lepra do mundo, as dores do mundo, as doenças do mundo, nos sucumbirem a ponto de nós acharmos que não tem mais jeito para as nossas vidas. O Senhor está falando comigo e com você. Hoje eu quero de você um esforço maior. Hoje eu quero que você se sujeite, porque eu quero te levar ao lugar aonde eu vou revelar a você a minha soberania e a minha graça sobre a sua vida. Soberania para refazer, para mudar os planos, e graça para salvar aquele que você acha que não tem mais jeito. O Senhor está disposto a fazer nas nossas vidas. De lá te farei ouvir as minhas palavras. De lá te farei ouvir as minhas palavras. Jeremias não precisava apenas de uma palavra. Sabe do que ele precisava? Ele precisava aprender algo novo da parte de Deus. Ele precisava conhecer o Deus que abate, o Deus que levanta. Não era sobre o povo. Todo esse cenário não era sobre as pessoas ou sobre o pecado do povo. Era sobre a forma como Jeremias olhava as circunstâncias, a forma como ele enxergava Deus. A palavra não mudou, era a mesma. O povo não se converteu. De fato, eles foram destruídos e levados cativos para a Babilônia. Jeremias teve que pegar um vaso no capítulo de número 19, quebrar diante desse povo obstinado, de coração duro e malvado, e dizer: o Senhor vai quebrar vocês. Eu fui quebrado, mas fui reconstruído, porque eu me coloquei na presença do Senhor. Eu desci, eu me levantei, eu me esforcei para sair da minha condição. Fui à casa do oleiro, me coloquei diante dele. E ele me refez, para que eu possa continuar a dizer as palavras dele, diante daqueles que precisam da restauração do eterno. Há uma palavra de restauração nesta noite para as nossas vidas. Há uma palavra de restauração de Deus para as nossas vidas. E entenda que nem todo o processo de libertação ocorrerá com imposição de mãos. Nem todo o processo de libertação ocorrerá com imposição de mãos. Bianca, o que você quer dizer? Eu digo e já encerro a minha oportunidade. Tudo aquilo que Jeremias estava carregando acerca do ministério dele, acerca da forma como ele estava enxergando o povo, de toda ofensa que as pessoas pronunciavam contra ele, estavam colocando Jeremias num estado de aprisionamento da alma. Ele não estava sob cadeias, os pés dele não estavam amarrados, ele não estava cativo em outras terras, mas ele estava emocionalmente aprisionado. E esta prisão emocional paralisa. E Deus agora vai promover libertação ao profeta, para que o profeta possa seguir a sua carreira, possa completar o percurso, possa chegar aonde Deus quer, para que Deus continue a boa obra na vida do profeta. O profeta não recebeu imposição de mãos, ninguém repreendeu os demônios de sobre a vida do profeta. O profeta precisou ser confrontado com a santidade de Deus e a palavra dele. Ele foi confrontado. Em alguns casos é a pessoa que será repreendida, para que ela não seja entregue aos verdugos, para que ela não seja entregue ao inferno. Bianca, que palavra dura. É verdade. Mas a palavra só é dura porque o Senhor tem prazer na sua alma, porque quer conservar a sua vida nas mãos dele. Bianca, hoje vai ter imposição de mãos? É claro que vai. Mas o Senhor hoje quer que você olhe para dentro de você mesmo, porque aquilo que as mãos não tocam, para repreender o mal, Ele diz: eu repreendo através da minha palavra, para que você possa viver em novidade de vida,
para que você não seja repreendido e expulso da minha presença, porque expulsar, eu só quero expulsar aqueles que dominam sobre as vidas, mas o meu amor pode te colocar em liberdade, pode te colocar fora deste cativeiro da alma, aonde as circunstâncias nos colocam muitas vezes. Há uma palavra de libertação nesta noite para as nossas vidas. Há um processo que todos estamos enfrentando dia após dia, e o Senhor está falando: o trabalhar é meu, o processo é seu. Para chegar aonde Deus quer, faça o que Ele quer. E o que Ele quer de mim hoje? Esforço e sujeição. O Senhor está falando: esforça e se sujeita, porque de lá, da onde eu te levar, eu te farei conhecer coisas que você ainda não aprendeu acerca de mim mesmo. Que o Senhor possa nos dar graça, possa nos levar a lugares altos, possa mostrar o que nós ainda não nos mostrou, que possamos viver experiências que ainda não vivemos, porque o que Jeremias vive na casa do oleiro, ele ainda não tinha vivido. O Senhor quer nos levar a viver experiências profundas, a mergulhar em águas profundas da presença dEle. E este é o tempo. Você está no lugar certo, você está na casa do Pai, para experimentar o que você ainda não experimentou. O que você ainda não experimentou. Eu me lembro que, algum tempo atrás, na minha busca e ansiedade por viver novas experiências com o Senhor, eu me lembro que eu tive um sonho, e nesse sonho eu era lançada sobre um oceano, amarrada pelos pés. E eu ficava mergulhada e eu me debatia muito, porque eu me sentia sufocada pelas águas, e de repente o meu espírito saía do meu corpo e falava comigo, mas eu via a minha imagem, mas eu sabia que essa imagem que eu via que era minha, não era minha, mas era o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus me acalmava e dizia assim: calma, eu vou te ensinar a respirar debaixo da água. E quanto mais eu ouvia aquela voz ecoando nos meus ouvidos, menos ansiosa eu ficava, e mais eu me guardava ali nas águas profundas do oceano. Quando eu me acalmei, quando o meu corpo se acalmou, o Espírito de Deus disse: agora você está pronto, eu vou te lançar. E quando Ele me lançava, eu me machucava muito, muito. E eu falava com Deus assim: mas Senhor, quando a gente entra na sua presença, a gente se machuca? E o Senhor falava comigo assim: não, quando você sai da minha presença, é que você se machuca. Quando eu faço a ferida, eu ligo. Quando você sai da minha presença, guarde isso, quando você sai da minha presença, é que você se machuca. Guarde a sua vida na presença do Senhor. Ele quer te levar a viver novas experiências. E eu tenho certeza que neste tempo de pandemia, de distanciamento social, há muitos vivendo muitas experiências. Talvez se o pastor Pedro desse oportunidade para as pessoas aqui, cada um teria a sua experiência para contar. Mas essas experiências, elas precisam ser não somente fatos relatados, elas precisam ser transformadoras. Ela precisa transformar a sua vida em primeiro lugar e ser fonte de transformação para outras pessoas. Eu me lembro que durante esse período de pandemia, eu estava na minha casa lá e um dia pela manhã, meu marido foi trabalhar e eu disse: marido, eu sonhei que um gigante te atacava e nós lutávamos contra Golias. Cerca de uma semana depois deste sonho, o sonho era bem intenso, porque nós usávamos uma espada para matar Golias e usávamos a mesma espada. E o gigante no final da história era morto, não vou entrar em muitos detalhes. Passado uma semana deste episódio, deste sonho, o marido foi contaminado pela doença, né, pelo Covid, e ficou mais de 15 dias em tratamento. Foi sério, foi grave. E durante todo o período de internação dele, eu me coloquei diante do Senhor e eu falei com o Senhor: Senhor, qual o propósito de nós estarmos vivendo isso neste momento? Ficamos eu e minhas filhas em casa. E durante esse tempo, o marido teve as experiências dele lá enquanto internado, e a família teve as experiências enquanto estávamos em casa. E eu me lembro que nos primeiros dias, tudo que eu queria era limpar. Tudo que eu queria era deixar limpo. E é tão interessante que exatamente o início dessa mensagem, quando eu dizia que algumas vezes a gente se levanta para ensinar, outras vezes nós vamos sentar para aprender. E este era o momento em que eu precisava sentar para aprender.
Porque Deus começou a me fazer ter compreensão de mensagens que eu prego e preguei já muitas vezes, mas nunca teve tanto entendimento para mim, diante da situação que eu estava vivendo. E aí eu me lembro que eu entrei numa paranoia de limpar, e vou limpar, e joga desinfetante de parede em tudo e tal. E naquele momento, o Senhor falava comigo assim: assim como essa doença te dá essa sensação de sujeira, te enoja, assim é o que eu sinto por essa humanidade. Eu sinto nojo do pecado. Eu sinto nojo de tudo que se manifesta através dos homens. A diferença entre o que você está sentindo e o que eu sinto é que se eu tocar neles, eu limpo eles. Você não. Se você tocar, você se suja, você se contamina. Mas se eu tocar na sujeira dessa humanidade, eu posso deixar todos eles limpos. Naquele dia eu entendi mais perfeitamente o plano da salvação, o poder restaurador do Senhor. E mais alguns dias se passaram, e já tinha acho que quase uma semana de internação. E todos os dias, a partir do segundo dia de internação, eu passei a me preparar para a alta. Todos os dias, eu queria que tudo estivesse em ordem. Eu queria estar pronta para atender o chamado do hospital e buscá-lo. Eu queria que a despensa da minha casa estivesse cheia. Eu queria que a bagagem dele estivesse pronta. Eu queria estar pronta imediatamente, eu não queria esperar mais. Eu queria que quando o hospital ligasse, eu simplesmente saísse. E eu passei a me preparar todos os dias. E numa quarta-feira, após ele ter internado, já há alguns dias, eu estava na frente do espelho me preparando, como eu criei uma rotina, e o Espírito de Deus manifestou para mim, no banheiro da minha casa, e ele disse assim: é assim, minha serva, assim como você se prepara, assim como você cria expectativas, assim como você estabeleceu uma rotina para esperar o seu amado todos os dias, assim eu quero que você viva a expectativa da minha espera. Sabe quantas vezes eu preguei Mateus 25? Muitas vezes. Mas eu nunca entendi Mateus 25 como nesse dia. Eu nunca compreendi o teor dessa palavra como neste dia em que eu a vivi. Mas mesmo assim, eu me dei a liberdade de, já que Deus estava falando comigo, de me permitir perguntar para Ele mais detalhes acerca deste ensino. E eu falava: Senhor, me ensina melhor, porque eu acho que eu ainda não aprendi. E o Senhor falava assim comigo: você se preocupa com a sua imagem, porque você quer que Ele te encontre bonita. Isso fala da santidade. Eu quero te encontrar limpa, eu quero te encontrar ilibada. Eu quero que as vestes que eu te dei estejam reluzentes, alvo como a neve. Santidade, isso fala do nosso caráter. Você está preocupada com a bagagem dele. Isso fala das obras. Realize obras. Ninguém mandou você parar. As obras fazem parte do processo de espera, do tempo dessa espera. Você está preocupada com a dispensa. Isso fala da sua devoção. Encha-se da minha presença. Não permita que essa casa espiritual que é você se torne vazia de mim. Esteja cheia, tenha uma vida devota. Cante salmos e hinos, esteja com o povo de Deus. Não seja indiferente à obra que eu estou fazendo na terra. Eu precisei descer. Eu precisei sair da escuridão e me permitir viver essa experiência, para ouvir de Deus o que eu ainda não tinha ouvido, para aprender o que eu não tinha aprendido, para ser liberta de amarras que eram muito mais acerca de mim mesma, do meu próprio eu, como eu ainda não tinha vivido. O Senhor quer te levar a águas profundas nessa noite. Ele quer te levar a viver novas experiências. Ele quer que você tenha total compreensão do propósito do plano dele com a sua vida. E você viverá isso, se fizer o que Deus quer, do jeito que Ele quer. Que o Senhor te dê graça para viver este processo. E eu agradeço a minha oportunidade e devolvo a palavra ao pastor Pedro. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor.